Fala, meus queridos, boa noite. Eu tô achando que essa meta vem, hein? Quase 30 pessoas, faz um minuto só de sala aberta. Dominico Miguel, Augusto, Clodoaldo, Rodrigo, Maico, com certeza o Maico ia estar nessa aula de hoje para me julgar aqui. Chico, Miguel, Cristiano, Otávio, beleza, meus amigos? 10 horas que custa bom, já não tá certo. Como é que tá meu áudio? Tá legal para vocês? Estão me ouvindo bem? Ah, beleza. Eu usava aquele negócio para tampar a ruído, né, um pouco, e eu acabei percebendo que o Zoom por si só já tem um reduzidor de ruídos. Ele tomava um pouco do espaço da minha tela, então hoje fazer a live sem a tela aqui. Estou me sentindo menos cantor, mas acho que vai funcionar melhor para meu ângulo de visão. Tá, para quem não sabe, né, para quem não acompanhou as lives, não tá entendendo o que vai acontecer hoje, hoje vai programar um pouquinho. Eu dei uma limpada no meu código para que a gente consiga fazer de uma forma mais rápida hoje, né? Sem ter que escrever o que é uma média móvel para o TradingView, já que ele já sabe o que é uma média móvel, então ele vai usar algumas ferramentas que já estão prontas no TradingView para dar velocidade no processo de criação. Então, eu vou me dedicar um pouquinho mais para falar para vocês sobre os indicadores que a gente vai utilizar e logo em seguida a gente já começa a fazer a programação desses indicadores para gerar um alerta e é a partir desse alerta que a gente vai tomar a nossa decisão de compra ou de venda no mercado para a gente já fazer as operações lá no na Prime Options, né? Ganhar as operações na Prime. Lembrando que os indicadores que a gente utiliza para TradingView, eles somente só são alertas, né? O que faz um método automatizado ter resultado positivo ou negativo é gestão financeira, é a quantidade de alertas que você cria e coloca isso dentro de um servidor, para esse servidor sim fazer o tratamento e decidir a hora de comprar e a hora de vender. O que a gente vai fazer aqui é só para a gente ter uma ideia de como é que a gente consegue transformar uma simples estratégia de trading em um método automatizado. Esse a gente teve um processo muito parecido com isso lá em maio, e agora eu vou repetir esse processo para vocês, para que a gente tenha, para quem não estava aqui naquela época, foi uma live que, infelizmente, a internet caiu no meio dela, então ela não subiu, ela não ficou disponível para outras pessoas que chegaram depois de assistirem. Então, essa aqui vai ficar gravada, se tudo der certo, ela não vai cair, a conexão, para que a gente tenha histórico disso para gerações futuras que estão chegando aí para Prime, e quem não vivenciou, ter a experiência de vivenciar também ao vivo aqui junto comigo. 46 pessoas já dá tempo, hein, galera? Falta só metade agora para chegar na meta. E hoje não tem conversa, tá? Se não tiver 100 pessoas na sala, não tem sorteio. Eu vou só fechar aqui a minha câmera e meu áudio só por um minutinho, só para organizar minhas telas e já volto para gente começar.
Quando eu mexi aqui nas minhas telas, entraram mais pessoas aí, hein? Vamos ver. Até o final, vamos ver se a gente bate a meta dos 100 usuários aqui no nosso Zoom. Cara, a gente teve 50 confirmações de participação hoje. Se cada um tiver aqui com o seu amiguinho, mais uma pessoa, já bate a meta, tá? Não, o Chico tá querendo muito motivo para festejar já, Otávio. Ele quer ganhar a live trading, ele quer o sorteio. Tá bom, calma. Uma coisa cada vez. Tomara que seja o sorteio. E a live também. Boa noite, vertebrados. Foi ótimo esse. Muito bom, Léo. Acho que o Vini não entrou hoje, né, com o rebanho dele. Mas o vertebrado ganhou a noite. Boa noite, Rita. Tá, então vamos nessa. Vou começar aqui para a gente ir para o gráfico. Eu vou fazer praticamente a live inteira de hoje, ela diretamente no TradingView. Para quem não está tão habituado, o TradingView é o maior fornecedor de gráficos que existe atualmente. Dá para a gente considerar que como o TradingView como o único fornecedor de gráficos creditável que existe hoje no mercado. Então, fora o servidor, desculpa, fora o servidor do MetaTrader, né, o MQL, a comunidade MQL, que é exclusivo praticamente para Forex, né, mas pelo menos exclusivo para a ferramenta do MetaTrader, que é utilizada, a grande maioria, em Forex. O TradingView ele fornece gráficos para grandes corretores de Forex como a Holanda, para quase todas as corretoras de cripto que a gente conhece, exchanges, né, como KuCoin, Binance, Bitstamp e assim vai e para mim também. Então, o que a gente vê no TradingView é exatamente o que a gente vê na Binance, desculpa, na Binance também, mas no TradingView é exatamente o que a gente vê na Prime Options. Então, como o TradingView ele possibilita a criação de scripts por uma linguagem que ele tem, que é a PineScript, a gente vai utilizar essa linguagem que é bem simplesinha, fácil de entender, para quem está iniciando na programação ou para quem está fazendo programação dedicada exclusivamente ao mercado financeiro, o PineScript é uma ótima linguagem para se iniciar. Tá? Então, o nosso começo de aula hoje vai ser todo no TradingView. Para você fazer coisas no TradingView diretamente, como eu vou fazer, é legal ter uma licença paga. Acho que é US$ 20 por mês, tá? Para quem quer utilizar indicadores e tal. Mas a Prime dá isso gratuitamente. Tá? E para quem vem de outra área de programação, parece muito com Java. Então, é bem tranquilo. Cadê? Eu tô com tanta coisa aberta aqui na minha tela que eu tô perdido hoje, desculpem. Tá bom. Gostei, Lorenzo. Então vamos nessa. É parecido, tá? Não é igual, mas é bem parecido. Linguagem bem básica, né? É porque quando a gente utiliza métodos nativos, por exemplo, você vai fazer a programação para MetaTrader, que utiliza MQ4, a linguagem ou MQ5. Tipo, é puramente C Sharp, mas ele tem uma biblioteca interna que não, você não precisa criar tudo ali, já tem muita coisa pronta para você chamar e tá. Ah, tá. Se tá ali tudo pronto para você chamar e ter um ganho de tempo absurdo, né? Então, isso facilita muito o processo de criação quando exclusivamente a programação está voltada para o mercado, para uma coisa específica. Então, se a gente, isso é uma coisa que eu sempre fiz, tá, gente? Por mais que eu tenha feito minha carreira no mercado financeiro desenvolvendo método automatizado, sempre que eu tenho a possibilidade de pegar algo pronto, eu pego, tá? Se tem uma biblioteca, eu vou utilizar. Se tem alguma coisa mais que eu possa usar no code, tipo, lá, tipo XML por Blockly do Google, eu vou utilizar. Quanto menos tempo eu perder na parte de digitação do código, criação do código, e mais tempo eu tenha no processo criativo dele, para mim é melhor. Então, me julguem, mas funciona, tá? Não quero o código mais bonito, eu quero mais funcional. Olha aí, o Vini chegou atrasado hoje, Vini. Já chegou alguém chamando o pessoal de vertebrado antes de você aqui. Você perdeu o direito hoje de chamar a gente de rebanho de alguma coisa. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Só um segundo. Já estão vendo minha tela aqui do TradingView? Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Se eu estou com o não perturbo ligado. Não, agora sim.
Pronto. Deixa eu puxar o chat para aqui. Beleza. Então, vocês veem que o layout do TradingView ele é muito parecido com o da Prime. A Prime está aqui do lado, tá? É o mesmo layout. A gente tem as ferramentas, a barrinha, é a mesma coisa porque a gente está aqui, ó, TradingView, e a gente está aqui no TradingView, tá? A grande diferença é que a gente não tem a barra inferior aqui na Prime. A gente para na data. E aqui a gente tem um menu a mais, que é o que a gente vai fazer agora, que é criar Pine Editor. Tá? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês, para a gente se familiarizar com os três indicadores que a gente vai utilizar para fazer a nossa. Agora eu estou no franco suíço com dólar, na verdade, dólar contra o franco suíço. Tá? Porque a gente também tem esse ativo disponível na corretora e a gente pode se basear dele para fazer a operação espelhada no no CHF Index, que está com payout melhor. Então a gente vai ter duas oportunidades do mesmo trading com o mesmo sinal. Uma com payout melhor e uma com payout mais baixo, mas seguindo a risca o gráfico. Então, por enquanto, eu estou olhando o USD-CHF, que é onde a gente vai fazer a programação, mas a gente pode fazer essa entrada diretamente no CHF Index, se estiver favorável, para a gente poder pegar um payout melhor com a mesma análise. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser o estudo desses três indicadores que a gente vai utilizar. O indicador número um que a gente vai utilizar, ele é muito utilizado, inclusive, já quem já teve o prazer de acompanhar lives de trading de Bolsa de Valores no Brasil, de mini índice, mini dólar, quase sempre do pessoal que trabalha para Modal Mais, Genial, eles fazem muita live ali, com um pouquinho de delay, né, mas dá para você vivenciar bem a operação. Eles utilizam muito a VWAP, né, que é uma média ponderada do preço. E isso que a gente vai utilizar também. Vamos lá. VWAP é a primeira que a gente vai utilizar, que é o Volume Weighted Average Price. Na verdade, seria exatamente uma média ponderada do preço. Tá? A gente vai colocar o nosso VWAP aqui. E basicamente, para a gente entender a VWAP sem muita delongas, assim, sem ter que se prolongar muito sobre o que é a VWAP, como ela calcula e tal, porque ela tem uma forma bem complexa. Mas o que a gente tem que entender é que quando o preço está acima da linha azul, que é a VWAP aqui nesse caso, ele está bom para compra. Se ele estiver abaixo, ele está bom para venda. Esse é o básico para a gente entender a VWAP. E também ela funciona muito bem como nível de suporte e resistência, caso a gente queira fazer operações diretamente na VWAP utilizar nenhum outro indicador. Vocês já perceberam que quando eu estou operando por conta própria, eu utilizo pouquíssimo indicador e muito mais price action. Mas quando passa para o ponto de programação de métodos automatizados, a utilização de indicador é muito legal. Principalmente quando você consegue programar em cima da confluência de sinais desse indicador. Porque vamos lá, se eu tenho 10 indicadores na minha tela e os 10 estão me dizendo para comprar, alguma coisa tem que acontecer, ou alguma coisa relacionada à compra. Para a gente avaliar isso com os olhos, acaba ficando um pouco mais complexo, você acaba montando sinal onde não tem. Mas com a automatização, ele vai seguir a risca o que a gente está dizendo, e quando houver a confluência dos sinais, ele vai dar um sinal de compra ou um sinal de venda. Isso funciona muito bem para automatização, e o que eu vou fazer aqui agora com três indicadores, tá? O primeiro é o VWAP, o segundo que a gente vai utilizar é o RSI, que é o Relative Strange Index, esse aqui. Ah, RSI, que é a força relativa do índice, o índice de força relativa do gráfico, tá? Existem três pontos que são cruciais no RSI, a gente vai utilizar ali no padrão mesmo, vai ser RSI de 14, sem fazer nenhuma alteração nele. E os três pontos que a gente tem que observar no RSI é essa linha superior, acima dos 70%, que quando o preço está acima disso, a gente considera uma sobrecompra do preço. Sobrecomprado quer dizer que ele já está caro. Então é hora de começar a pensar em fazer vendas para trabalhar a reversão. A gente tem a sobrevenda, que começa nos 30%, que significa quando ele está abaixo desses 30%, olha, até fez deu um vermelhinho aqui, ele já está muito barato, então está na hora de começar a recuperar um pouco o preço. Então, para trabalhar em reversão com RSI, a gente trabalha os níveis de sobrecompra e os níveis de sobrevenda. Como a gente vai trabalhar só com a confluência dos sinais, a gente vai considerar como a VWAP trabalhando relacionado a se está caro ou se está barato. Então, a gente vai considerar, desculpa, se está em tendência de alta ou se está em tendência de baixa. Então, a gente vai considerar os 50% do RSI, que está aqui já na nossa tela. Deixa eu ver, eu tô contando em cima, style. Deixa eu melhorar só essa.
essa linha do meio, para a gente ver melhor. Vou colocar uma linha assim, pronto, tom laranja. Ok. Então, a gente vai utilizar essa linha, os 50% do índice de força relativa, para dizer se a gente vai fazer compras ou vendas. Então, a gente só vai comprar se tiver acima de 50% e só vai vender se tiver abaixo de 50%. Então, aqui a gente já tem nossa primeira confluência de sinal. Para a gente fazer operações de compra, o preço vai ter que estar acima da VWAP e acima do RSI médio, dos 50% do RSI. E para fazer vendas, a gente vai precisar que o preço esteja abaixo do VWAP e abaixo do médio do RSI. Isso vai ser, são as nossas condições de realizar compra e venda. E o que a gente precisa criar agora, o terceiro ponto que a gente precisa colocar dentro dessa programação, é um gatilho, um ponto de entrada, que poderia ser uma reversão do parabólico SAR, pode ser pode ser um fractal, pode ser um cruzamento de média móvel que a gente vai fazer aqui. Então, alguma coisa que ative, diga assim, agora é a hora. Porque ele vai fazer a ativação do gatilho, que é o que a gente vai criar agora com médias móveis, e ele vai fazer a checagem se tanto o VWAP quanto o RSI confirmam uma boa posição para a entrada naquela ordem. Tá? A gente vai utilizar duas médias móveis smooths, né, médias simples, SMAs. Vamos utilizar duas SMAs. Eu vou usar uma SMA em 10 períodos e uma SMA em 25 períodos. A tela já começou a ficar, como diria na minha terra, papagaiada, né? Com muita coisa em cima da tela. Isso atrapalha muito a visibilidade para quando a gente está operando. É por isso que quando eu estou operando manualmente, eu deixo para lá o indicador e trabalho em cima do Price Action. Mas o robô ele não está enxergando isso aqui, só vai enxergar número. Então, para ele, pode colocar desenho na tela que ele vai fazer sem nenhum problema. Deixa eu só encontrar um ponto onde a gente teria uma confluência desses sinais para que eu explique para vocês onde é que a gente teria uma operação de compra ou uma operação de venda aqui. Ah, aqui só seriam compras, precisaria do cruzamento superior, aqui, pronto. Vamos lá. Nesse ponto aqui, ó, a gente teria uma operação de compra. Aqui. Nesse ponto, a gente teria uma operação de compra porque o preço está acima da VWAP, o preço está acima da média do RSI e a gente teve um cruzamento da linha roxa sobre a linha azul. Então, nesse momento, a gente teria uma compra ali anunciada, uma linha verde teria dado um valor positivo. Quando quem quiser trabalhar com indicador e não está ligando muito para o gráfico, o que dá para você fazer é desabilitar o visual do gráfico. Deixa eu achar ele aqui onde é que ele está. Ok. Dá para trabalhar, já que você não está utilizando Price Action, não está utilizando o formato das velas, a gente pode trabalhar sem enxergar as velas, porque o que tá, a nossa preocupação aqui, de fato, é o sinal que o indicador está dando. Deixa eu melhorar agora só a coloração desse indicador aqui, para a gente ver com mais facilidade. A gente está esperando que o amarelo se sobreponha. Vou colocar um vermelho que vai ficar bom também de enxergar. Ao vermelho. Então, os gatilhos são quando há um cruzamento para um lado ou para um outro. Então, quando o amarelo cruza de baixo para cima, ele está me dizendo para comprar, e quando ele cruza de cima para baixo, ele está me dizendo para vender. Isso acontece várias vezes ao longo do dia. Como gera muito sinal fácil, falso, a gente está usando dois indicadores a mais para confirmar a entrada, aqui no nosso VWAP e o nosso RSI. Tá? Então, isso aqui é o que a gente vai utilizar para fazer essa configuração desse código. E agora vamos olhar para a tela para a gente começar a editá-los. Isso ou Franco Index, tá? Deixa eu só dar uma caixa, um screen aqui. Eu vou utilizar a versão 4 do TradingView, que eu sou mais habituado com ela, tá? Isso aqui eu não preciso. A gente não vai criar no formato de indicador, porque a gente não vai utilizar para backtest, então nosso formato de criação vai ser um study. Tá? Existem vários formatos a gente criar aqui no PointScript, o que a gente colocar agora no cabeçalho é o que vai definir qual tipo de ferramenta a gente está criando. A gente está criando um estudo, já que ele não vai colocar isso para backtest. Ele vai simplesmente gerando essas informações de compra e de venda, e o que a gente vai utilizar disso é a criação de alertas para daí sim fazer a abertura de ordens, tá? Vamos chamar isso aqui de Live Prime.
É legal sempre colocar quando se cria indicadores, isso aqui não é necessário, isso aqui não muda o desempenho, não muda nada no indicador, tá? É só para uma informação, para que a gente entenda quais são os indicadores que a gente está utilizando para fazer essa programação. Certo? Então, esse aqui é a nossa Live Prime, a gente tem o VWAP, a média móvel e o RSI para gerar para a gente o nosso sinal. Isso aqui é um cruzamento de média móvel. Tá? Agora a gente vai ter que colocar uma opção super simplesinha, que é o overlay, habilitar o overlay. Opa, habilitar o overlay para que ele fique acima do gráfico. O que a gente está fazendo aqui é super simples, a gente só disse que era versão 4, que é essa que a gente está utilizando, ao study, que é o tipo de ferramenta que a gente está criando, demos um nome para a ferramenta e o overlay, que é o que que ele vai ficar acima do gráfico, né? O que a gente colocar aqui vai ser plotado acima do gráfico, como preferência. Querem dar um nome para o nosso método? Vamos deixar aqui Live Prime tá ok para vocês. Vocês são criativos com nomes. Fazer assim só para ficar mais organizado para mim, tá? Vamos lá, partindo para a primeira fase, o que a gente precisa fazer é fazer com que o código enxergue os indicadores. Então, vamos lá, colocar os indicadores aqui. A gente vai trabalhar a ViewUp, a gente vai trabalhar as médias móveis, a gente vai trabalhar o RSI. Esses são os indicadores que a gente vai trabalhar. Vamos chamar agora uma variável, que eu vou chamar de ViewUp, ViewUp Value. E aqui o meu ViewUp Value. Como a gente está utilizando o PineScript, e essa é a grande vantagem de se programar em ferramenta nativa para o mercado, a gente não precisa ensinar para o código que é uma ViewUp. Quando a gente chamar a função, ó, ele já sabe que a função é uma ViewUp, a gente só tem que colocar uma especificação nela que a gente vai utilizar o fechamento da vela. Então, com isso aqui, a gente já tem a criação inteira dessa ViewUp. A gente não precisa ensinar para ele o que é. Já existe nativamente, já é uma ferramenta nativa, a gente só está chamando esse indicador para essa nossa variável. Tá? Agora vamos criar as duas médias móveis, né? A média móvel um e a média móvel 2. Quase batendo a meta, beleza. Tem quantas pessoas na sala? 90, hein? Falta 10. Vai ter sorteio hoje, já tô vendo. Tá? Então, mais uma vez, a gente está utilizando uma ferramenta aqui de programação exclusiva para o mercado, que utiliza o TradingView como base. Então, ao invés de criar, como a gente criou na última live de programação, a gente criou a média móvel mesmo do zero, assim, passou muito mais tempo em programação para criar as médias móveis. Hoje a gente vai somente chamar essa média móvel e colocando as observações que a gente quer pegar o fechamento dela e os períodos que eu coloquei aqui foram 10 e 25. Deixa eu só confirmar. 10 e 25, isso. Esse é o período da nossa média móvel, então a gente vai ter uma média móvel de 10 e uma média móvel de 25. Deixa eu dar um espacinho aqui, só para ficar mais organizado. Então, agora a gente já tem as nossas duas médias móveis criadas, a nossa VWAP, e agora a gente vai passar para a criação do RSI, transformando ele também numa variável. Aqui é bacana, mais uma vez, chamando o RSI que já está pronto pelo sistema, para a gente não ter que programá-lo também. Vamos trabalhar também o fechamento dele no período 14, que é o padrão do RSI, o que já veio lá junto com o gráfico, e está aqui. Então, vamos lá. Só resumindo, a gente fez aqui, falou para o código que ele vai trabalhar um estudo, no caso, não vai fazer, não precisa se preparar para backing test ou para execução de ordens no mercado ao vivo. Deu um nome para ele e permitiu que ele ficasse acima da nossa tela. A gente chamou os indicadores através de variáveis, que foi a VWAP Value, MA1, MA2 e RSI Value, pegou as funções que já estão prontas dentro do TradingView para não ter que programar os indicadores, já que eles já existem como nativos da plataforma TradingView, e só fez a chamada deles aqui para junto da gente. O que a gente vai fazer agora é aquela condição que a gente estava conversando agora há pouco, né? Então, a gente vai ter aqui o entry condition. Então, português e inglês juntos é complicado, né? Lá vem o meu código paquistanês aqui para gente. Ah,
Vamos lá, regra de entrada. A gente vai criar agora aqui a regra de entrada. Ah, é o meu código bilíngue, meu código é poliglota. Daqui a pouco aparece um negócio em russo aí. Vamos bater essa meta. Cadê? Eu tô até parar aqui de escrever para ver. 95, bacana, gente. Tá, então a gente tem duas condições. O que é que a gente pode fazer no mercado de opções binárias? Comprar e vender. Acabou. A gente não tem stop loss, take profit, preço médio. A gente só tem duas coisas para fazer quando a gente tem um sinal de entrada. A gente vai comprar ou vender. Então, para programar um alerta para o mercado de opções binárias, se torna um pouco não, se torna muito mais fácil porque a gente não tem que precificar percentual, não tem que se preocupar muito com o volume para saber o quanto a ordem vai se esticar. A gente vai somente pegar o ponto de entrada e acreditar que o próximo minutinho ali vai dar a favor da nossa previsão. Então, a gente vai criar uma condição de compra, que é um buy condition. Ah, deixa eu pensar. Tá, a primeira coisa que a gente vai colocar na nossa condição de compra é o nosso gatilho. Para quem estava prestando atenção ali no comecinho, a gente tem duas ferramentas de exclusão e uma ferramenta de gatilho. Deixa eu só me ajeitar aqui nessa cadeira, gente, só um minutinho. Pronto, agora sim, mais confortável. Então, vai ser um crossover, que é o cruzamento entre as médias móveis um e as médias móveis e a média móvel 2 que a gente já definiu ali em cima. O que que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui em cima? Isso, o gatilho vai ser cruzamento de médias, perfeito. Então, o que é que a gente vai fazendo aqui, ó? Ao invés de a gente colocar toda essa informação nessa parte do código, a gente já condicionou essas variáveis ao que elas são. Então, a gente aqui embaixo tem menos coisa para chamar. Então, nosso cruzamento entre média móvel e média móvel um e média móvel 2, presta atenção que é um crossover, então é um cruzando acima, né, cruzando para cima, da média móvel um sobre a média móvel 2. A gente tem que ter uma condição que o fechamento, quando a gente coloca fechamento, abertura máxima, mínima, a gente está sempre falando sobre vela, tá? Pelo menos no TradingView. Então a gente coloca como condição que o fechamento tem que estar acima daquela linha da VWAP que a gente definiu. O fechamento tem que ser maior que a VWAP que a gente definiu. E a próxima condição que a gente tem é que também o RSI. Peguei errado, desculpa, gente. O RSI. O valor do RSI que a gente já definiu aqui, período 14, tem que ser superior à linha dos 50%. Eu gosto de colocar uma margenzinha um pouco maior para não ficar bem ali no meio. Então, vamos colocar que o RSI vai ter que ser superior a 51%. Então, isso aqui a gente já definiu o buy condition. A gente sabe qual é a condição da compra. Revisando, é um cruzamento entre a média rápida para a média alta. A média de 10 está cruzando para cima, a média lenta, a média de 25 e o fechamento da vela está acima da VWAP e o RSI está acima dos 51%. Essa é a nossa condição de compra. Aquilo que eu expliquei lá no gráfico, a gente acabou de explicar aqui para a nossa ferramenta automatizada. E criar a condição de venda, que é o sell condition, usando a mesma ideia. Então, a gente pode até copiar aqui, com algumas pequenas alterações. A gente deixa de ter um crossover para ter um cross-under, porque a gente vai esperar que a média rápida cruze para baixo, a média lenta. Poderia, mas aí, Júnior, a gente estaria já chegando na sobrecompra. Aí, se a gente colocar a sobrecompra como gatilho de compra, é meio perigoso. Se a gente fosse fazer uma ordem de reversão, aí valeria a pena colocar o de 70. Sobrecomprado acima de 70. Tem quantas pessoas, João? 96, 96. Todo mundo pega o telefone do lado para ganhar, bater a meta. Então vamos lá. A condição que a gente está fazendo agora, que a gente tinha aqui, a gente tinha um crossover que substituímos por um crossunder. O fechamento continua igual, só que agora o fechamento, ao invés de estar acima da VWAP, a gente precisa que ele esteja abaixo da VWAP e que o valor de RSI esteja abaixo da linha da metade. Como eu sempre dou uma margenzinha, vamos colocar ele aqui abaixo do 49. Então agora a gente já tem definido nossas funções de compra e as nossas funções de venda. O que a gente vai criar agora é somente o alerta. Como isso aqui vai ser colocado no nosso gráfico para que a gente consiga transformar isso numa ferramenta que pode enviar sinal para a gente, pô. Telegram, SMS, um alerta sonoro, enviar isso por webhook para algum servidor, como é o caso do Zord, que recebe sinais por webhook.
Então, o que a gente vai criar agora seria a parte mais importante desse código. É um código simples, como eu falei, muito simplificado. Não dá para a gente utilizar isso aqui como uma ferramenta mágica de trading, mas é muito mais para vocês terem a noção de como é que ele funciona. Então, vamos lá. A gente vai criar agora os nossos alertas. Criando agora os nossos alertas. Vamos colocar um plot shape no nosso gráfico. Isso aqui é o que ele vai marcar para a gente quando acontecer a condição. Vocês estão tirando. Com 101 pessoas. Parabéns, meus amigos. Palmas para vocês. 101 pessoas ao vivo na live. Muito bom, hein? Todo mundo querendo ganhar uma continha de R$ 1.000. Assim que acabar a nossa live trade aqui hoje, a gente parte para o sorteio, tá? Deixa eu apagar só o desenho aqui que o Lourenço fez na minha tela. Top demais, top. Gostei hoje, hein? Meta dada, meta batida. Muito bem, muito obrigado. Então vamos lá, o plot shape que a gente está fazendo, tem alguém que está riscando minha tela. Eu preciso muito que tome cuidado, porque essas partes aqui são delicadas. Isso me desconcentra um pouquinho. Vamos lá, o plot shape o que a gente vai fazer é colocar esse sinal visual para gente. Para que a gente enxergue ali mesmo, consiga ver, consiga testar, consiga voltar no passado e ter uma referência do que está acontecendo com o indicador que a gente acabou de criar. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é a condição desse sinal, que no caso a gente tem o by condition. Esse é o que vai fazer ser chamado o nosso plot shape, é o by condition. Vamos colocar um título para ele, ele vai ser chamado de compra. A localização que ele vai ficar, que esse sinal vai ficar, então vamos colocar uma localização mais lógica, se a gente está falando de comprar, e ele vai ficar verdinho, é melhor que ele fique abaixo da vela, no caso ele está dando o sinal que é empurrando a vela para cima. Então o que a gente vai escolher de location não é location below bar, falando que a localização dele é abaixo da barra. Escolher a cor dele, a cor é verde, não tem outra cor para a gente falar sobre compra. Ah, o style precisa ser definido, pode deixar shape normal, tá tranquilo. Não, melhor deixa eu botar um label up. Esse label up é um formatinho também que já vem com a biblioteca, ele é meio que uma caixinha com a setinha para cima, por isso que a gente vai utilizá-lo. O texto que a gente vai exibir, vamos exibir compra. E a cor do texto dá para ser branquinho, já que a caixa é colorida. Então agora a gente já tem os nossos indicadores sendo chamados pelo código, a gente já tem a condição de compra e a gente já tem o que faz essa condição aparecer no nosso gráfico. A gente vai fazer agora a mesma coisa, só que para a nossa condição de venda. Então a gente vai trocar o nosso buy condition para o sell condition, trocar os textos, a localização e as cores. Isso aqui vai ser venda, a localização deixa de ser below e passa a ser above. A cor que a gente vai vender vai ser vermelha. O label se torna label down. O texto, ao invés de ser compra, vai virar um texto que é venda. E a cor do texto pode se manter branca, não tem nenhum problema. Agora a gente tem aquela hora maravilhosa, que é o quê? É clicar aqui e ver se tudo isso que a gente fez vai funcionar ou se a gente perdeu 35 minutos do nosso tempo precioso fazendo um negócio que a gente vai ter que começar a fazer todo de novo. Então vamos clicar aqui para mostrar, marcar no chat. Ó, já apareceu, hein? Então vamos fechar os indicadores para poluir menos nossa tela. Vou fechar os nossos indicadores aqui, o que a gente tinha colocado anteriormente, porque para a gente o que vai importar agora é somente o que a gente criou. Deixa eu pegar um mercado com mais volta, mas tá para ter uma noção. Ó. Lembra que antes da gente começar a fazer a criação do indicador, a gente marcou um ponto no gráfico, visualmente dizendo onde teria dado o sinal de compra, ó, realmente coincidiu.
Depois que a gente fez a programação, a gente viu que o ponto que estava marcado, o bot realmente teria dado um sinal de compra. Então agora a gente já tem os nossos sinais de compra aqui no gráfico. Ó. Outro sinal de compra que teria sido assertivo, esse aqui também seria assertivo, esse aqui não, esse aqui teria errado essa operação. Mas em regra geral, parece um sinal bem assertivo aqui, outro acerto nele. Aqui a gente teve uma venda, ó, que também foi assertiva, uma venda que não foi bem, uma venda que deu um doji, uma venda que foi bem. E a gente tem aqui mais uma assertividade média para a gente levar em consideração fazer as operações com esse indicador. Eu vou remover meus desenhos aqui para a gente esperar um sinal de alerta desse método. O que acontece? A gente pode esperar aqui, ficar somente esperando que esse sinal aconteça, ele vai acontecer, e no momento que ele acontecer, a gente vai lá e faz a operação manual. Para quem está começando e não vai partir para outra parte, que é automatizar de fato esse sinal, só precisa receber um alerta, a forma mais simples de fazer isso é criar um alerta no TradingView. O que é que a gente pode fazer? A gente pode criar um alerta aqui, ao invés de a gente se preocupar com a moeda que está sendo criado o alerta, ou desculpa, com o preço, a gente vai escolher o nosso indicador. No nosso indicador existem duas condições que a gente mesmo criou, compra e venda. Então a gente vai colocar condição de compra. O intervalo dessa compra vai ser, não precisa. Uma vez por barra, cadê? Uma vez por barra. E agora a gente pode colocar notificação. Dá para enviar direto para a API, que se é caso, como é o caso dos ordens, e não vai utilizar isso aqui, mas a gente pode colocar um som para ele poder funcionar aqui para a gente, por exemplo, um barulhinho para ele tocar aqui. Então, quando a gente tem isso aqui, você pode mandar para o seu e-mail, na notificação no aplicativo, você pode criar o alerta da melhor forma que for para você. Quando a gente tem um alerta por webhook, como era o caso que estava aqui anteriormente, a gente precisa enviar uma mensagem aqui dentro, que é o que vai chegar nesse webhook, no formato de JSON, alguma coisa desse sentido, para que o servidor que recebe o sinal consiga interpretar o que ele está recebendo e daí tome a decisão necessária. Celton, depois do aplicativo criado, ou desculpa, depois do alerta criado, do indicador criado, aonde a gente plotá-lo, ele vai funcionar, tá? Ó, vamos pegar o BTC USDT da Binance. Ó, todo lugar que a gente, todo gráfico que a gente trocar aqui, ele vai funcionar. Ele já está criado, ele está. É só trocar aqui a moeda, que se quiser operar qualquer coisa, ó, Solana, USDT. O nosso alerta está criado para todos os gráficos. Inclusive, ele está bem assertivo aqui no Solana. Ó. Nessa tela aqui de 6 entradas, ele teria acertado 5. Faço não. Trabalho com gestão. É melhor você ter um aniversário mais tranquilo amanhã. Vamos ver quem pode achar de moeda aqui que esteja mais próximo desse sinal de entrada. Léo, eu sempre gosto de trabalhar com 2% da conta, mas eu digo que até 5% para binários dá para se manter. A gente teve uma aula semana retrasada sobre gestão financeira e a parte mais interessante desse negócio que a gente tem feito, assim, dessa parte educacional, voltado para manter consistência no resultado. Então, se a gente tem payouts médios de 80% e consegue manter uma assertividade de 54%, no longo prazo você se torna um trader assertivo. Então, é muito importante trabalhar com margem para que você esteja vivo no mercado. Porque o que tira as pessoas do mercado financeiro não é assertividade, não é ser bom, não é ser ruim. É porque em algum momento elas morrem no mercado. Então, sobreviver ao mercado por mais tempo lhe torna um trader mais lucrativo. Qual corretora? A Prime, Chico. A gente está só observando as moedas aqui. Vamos ver como é que está o Franco, porque o Franco ele tem a vantagem de possibilitar a gente de entrar no, no index também, tá com um payout maior. Vamos ver o que tem de ativo de Forex aberto que está com payout bom na Prime para a gente escolher onde é que a gente vai pegar esse sinal. É porque é sinal, galera. Pode acontecer agora e pode acontecer amanhã. Tá, então vamos nessa aqui, vamos ver o que tem.
que a gente tem com um payout legalzinho aqui? Com mais volume. Ó, o GBP USD parece legal. Tá bem lento. Essa hora é horrível para Forex, né? Vamos ver alguma cripto. BTC, como é que tá? É, daqui a pouco eu vou pegar uma operação aqui. BTC tá com um volumezinho, vamos ver como é que tá. Solana, foi, tava bem assertivo o método para Solana. Ok, então a gente vai trocar aqui entre o BTC, o SDT e Solana, provavelmente. Eu vou abrir mais um gráfico pra gente. Esse aqui vai ser o Solana, o SDT da Binance, sem esse indicador, sem esse indicador, e adicionando o nosso próprio indicador, que tá aqui. Deixa eu pegar, colocar ele para cá. Tem Solana agora de um lado e aqui do outro a gente vai usar o BTC, o SDT. Agora, meus amigos, a gente tem dois gráficos aqui esperando que a gente tenha o sinal para a gente fazer as nossas entradas aqui, tá? Eu vou colocar sinal sonoro nos dois, eu acredito, por caso ele apite, a gente volta, para gente dar uma olhadinha lá no gráfico, mas se bem que eu acredito que vale muito a pena. Não, Júnior, porque não está liberado o editor de Pine. Não está liberado lá. Mas assim, esse código que está aqui agora, acabando a live, eu compartilho o código inteiro com todo mundo que está presente aqui lá no grupo. E mesmo a conta gratuita do TradingView, que é um saco a conta gratuita, tá? Ficar dando propaganda, atualizando o tempo inteiro, mas mesmo ela você consegue criar alerta sonoro. Aí o código vai ficar disponível aí para vocês fazerem uso dele também. Você quer ver o volume da Solana, Léo? Acho que o Léo perguntou e saiu. Tá aqui, tá no. Eu pedi o volume, mas não apareceu aqui. Não sei por quê. Vamos ver se ele vai ter um sinal. Eu acredito que não, porque a gente deve estar acima da VWAP nos dois pontos. Deixa eu só puxar aqui a VWAP. A gente está muito acima da VWAP. A gente só teria a oportunidade de compra aqui, provavelmente. E aqui a gente também só teria o RSI. Nem adianta olhar para o RSI, só teria a probabilidade de compra. Vamos ver como é que está a VWAP no Solana. É, os dois só dariam oportunidade de compra para gente. João, o payout ele depende sempre de volume. Quanto mais pessoas operando um ativo, o payout tende a aumentar. Não é algo que é, tipo, setável, sabe? E aqui a gente vai ter demorar um pouquinho para ter esses sinais de compra e de venda. Eu vou dar uma passeada, ver se tem mais algum gráfico que vale a pena a gente observar. Desses dois, deixa eu só colocar as médias móveis aqui por precaução, para saber se está perto de um cruzamento, porque de repente a gente consegue também. SMA. É, vai demorar um bom pouco aqui para a gente conseguir pegar essa operação.
Aqui a gente precisaria que, para a gente conseguir pegar uma operação aqui ou aqui que estão, que a gente está observando agora, a gente precisaria que a nossa média móvel cruzasse, fizesse um cross-under, depois voltasse com um crossover para a gente conseguir pegar uma operação de compra. O que faz total sentido, né? Porque se a gente observar coisas que a gente faz na live trade normalmente com price action, a gente tem uma formação de LTA bem no nível da nossa média lenta. Então, o que a gente espera é que essas médias continuem subindo, porque o preço está subindo, que essa cruze, a gente deve ter um cruzamento por volta aqui das 21 e 25, quem sabe, um pouco mais para frente, para poder conseguir pegar uma operação de compra na Solana. Já para. Deixa eu até apagar essa linha aqui. E já no Bitcoin também é a mesma coisa. A gente também tem uma formação do LTA aqui nesse ponto, que coincide também com a nossa linha. Então, a gente vai esperar justamente o cruzamento dessas médias para uma recuperação desse preço. Eu não sei qual deles estão disponíveis aqui, mas o RSI normalmente está. O RSI não está, o VWAP. VWAP eu sei que não, porque o VWAP pega volume e a gente não disponibiliza o volume da corretora. Seria a média móvel. A média móvel você consegue, sim. Média móvel você pode usar Moving Average, MA. Aí só vai colocar duas médias móveis, elas vão ficar aqui no cantinho, e daí você troca para os períodos que a gente definiu. Os períodos que a gente definiu foi 10 e o outro período que a gente definiu foi 25. Opa, fiz besteira. Então, as duas médias móveis estão aqui também. O VWAP não, a gente não pega porque a gente não libera volume dentro na Prime. A Prime não tem liberação do volume no book de ofertas, esse tipo de informação. Aí ele não consegue gerar o volume, sem volume não gera VWAP. Agora o RSI tinha até semana passada. Vou até confirmar porque não está mais disponível. Deixa eu apagar novamente aqui. Vamos ver se a gente acha algum gráfico que dá para pegar alguma operação. Vamos voltar lá para o CHF, porque a gente tem a possibilidade de entrar com. Deixa eu colocar o nosso RSI. Ó, aqui existe uma possibilidade, talvez, de a gente pegar a venda no CHF, dólar CHF, ou que seria compra no Franco Index, se a gente tiver agora uma recuperação pequena do preço e uma volta da queda do preço, tá? Mas também não deve ser tão rápido assim. Vamos procurar outra aqui que a gente pode pegar. Vamos ver como é que tá o Ethereum. A gente só conseguiria fazer compras, então para nossa compra do Ethereum, a gente teria que fixar que o preço voltasse e voltasse a pegar. Horário difícil para o nosso indicador hoje, hein? Show, Miguel. Obrigado, meu irmão. Hoje está difícil para o nosso indicador encontrar uma oportunidade. Vamos passear mais. Vamos lá. Já que não tem Ethereum disponível, vamos ver como é que está o BNB. O BNB deu uma altinha boa hoje, né? A gente teve sinal aqui, mas não foi na hora correta para gente, não deu certo. Hum. Você não acha, não é viável Starlink por aí, Miguel? Você tem que ter uma mensalidade fixa, né? Só paga uma vez o aparelho. Às vezes vale a pena. Boa é, né? Vou deixar o Franco aqui, que eu quero estar mais próximo da gente. A gente precisaria da recuperação desse preço, né? Então, o cruzamento que aconteça dessas médias móveis com o preço acima da VWAP, que é esse azulzinho aqui, e com o preço acima da linha de 50% da RSI, a gente teria uma operação para fazer aqui no Franco. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar aqui vou colocar o alerta
Deixa eu fechar aqui, vou colocar o alerta e vamos dar uma analisada lá no gráfico price action mesmo, para a gente não ficar dependente somente do indicador. Deixa eu colocar só mais um ativo para observação. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Pegar algum ativo que esteja com payout legalzinho. Euroaldi, vamos ver como é que tá. O euro contra o dólar australiano, vamos ver como é que ele está se comportando aqui. A gente teve venda há pouquíssimo tempo, então vai demorar para dar sinal de compra. Sinal de venda já aconteceu também. É, meus queridos, acredito que a gente vai ter que, senão a gente vai esticar muito essa live. Vamos pegar a operação sem indicador hoje. Depois eu compartilho o indicador com vocês para vocês irem acompanhando lá no gráfico e a gente consegue ver por aqui, medir um pouco da assertividade dele. Não adianta querer que a operação faça na hora. Quando está operando manual, até a gente consegue colocar, forçar uma entrada, mas o indicador só vai fazer o que tiver programado para fazer. E essa é uma das maiores vantagens de trabalhar com método automatizado. Não importa o que ele está achando, ele só vai fazer a operação quando chegar na hora dele operar. É, Grito, você falou, né? Você trabalha super distante, né? E tá, o Starlink está aí fazendo efeito. Deixa eu apagar aqui. Para a gente não esticar muito a live, vou compartilhar depois com vocês os indicadores. A gente volta a estudar ele nas próximas semanas. Pode até tentar fazer algumas entradas com ele nas próximas live trading. Mas se a gente for esperar que ele tenha a boa vontade da entrada aqui, a gente não vai pegar a operação. Então, para gente pegar a operação de hoje, não esticar muito a live, já partir para o sorteio que vocês hoje mereceram, aí as duas contas de R$ 1.000. Vamos. Vamos pegar uma operação aqui. Vamos dar uma observada no Franco Index, que era o que eu estava observando já antes da live. Hoje também teve muita oportunidade para o Altcoin Index. Deixa eu ver como é que estão os dois. Altcoin e Franco. Duas contas de 1.000, isso aí. O Altcoin hoje ele deu umas possibilidades muito boas, assim, né? Ele deu uma esticada muito boa para um momento muito bom. Agora ele deu uma estabilizada, que é normal depois de esticar tanto. Ah, aqui eu não enxergo muita coisa se quem fosse trabalhar os níveis de Fibonacci. Vamos ver como é que a gente tá. Qual é a máxima mais alta? É essa, para mim, não mais baixa que é essa. A gente teria o 61 de Fibonacci aqui, que é um valor importante para a gente deixar marcado. Teríamos o 38 aqui. Por enquanto, deixar só essas linhas marcadas. Vamos partir para o Franco. É mais gente para ganhar, né, Fábio? Mas é que às vezes o valor significativo pode mudar a realidade de uma pessoa que está começando agora, né? Imagina, você tem lá seus 10, US$ 20 investidos e de repente amanhã você está recebendo rentabilidade sobre R$ 1.000 que talvez você não tivesse na hora boa para ter. Se vocês se comprometerem a manter essa live assim sempre cheia, não se preocupe que eu me comprometo em fazer sorteio sempre. Sem linhas para a gente observar. Hoje está um dia complexo para a gente pegar a operação, hein? A gente tem o 38 de Fibo e o 23. Dá para a gente pegar uma operação nesses pontos. A gente está agora observando o Franco Index, tá? Sei lá que for. Vamos ver como é que tá aqui por enquanto, se existe a possibilidade. Não dá tempo. Agora é porque tá bem parado aqui, né? Se a gente observar, ó, já tem alguns minutos de operação, de vela, na verdade, que já está parado, o preço não movimentou. Passou 6 minutos sem movimentar o preço. M1, M1. A gente está aqui agora no Franco Index, esperando para fazer ou uma venda no 11.961 ou uma compra no 11.921. São os dois pontos que a gente pegaria essa operação. Deixa eu até voltar o meu valor para cá. Eu vou operar com 2%, como eu falei, vou operar com 160.
Eu acho que a gente tem a possibilidade de entrar na próxima vela já, tá? Então já fiquem preparados aí para pegar uma venda. É um nível que está de resistência, já foi suporte no passado e é o 38 Fibonacci, que é uma região importante. Então pegar uma operação aí para a gente não se prolongar muito na live. Se tudo der certo, sair aqui com 1-0 para 100 pessoas tirarem um print e colocarem no grupo, para o restante das 700 que não estão aqui se arrependerem. Para de cantar vitória antes de abrir o trading, que a última vez não deu certo, não. Vamos lá, isso aqui eu toque lá para a gente ter certeza da confirmação do movimento, né? Agora eu vou esperar mais uma, tá? Não vou entrar nessa, não. Espera mais uma que não teve o toque, não teve a confirmação. Por mais que a linha, quando a gente traça, ela é visual, ela pode nos atrapalhar, mas vamos seguir a risca aqui. Já que a gente não conseguiu esperar a operação do indicador, vamos seguir a risca aqui para a gente pegar essa operação no tempo certinho. Quem é que vai operar hoje? Venda sim, Cristiano. Beleza. Lourenço para comprar o ovo, tá certo. Ó, a gente teve a confirmação do toque agora. O ideal mesmo seria que a gente não tivesse um fechamento acima da linha. Mas eu vou pegar essa venda porque essa zona está congestionada e eu acredito que dá sim para a gente vender. Então vou entrar na venda agora no Franco Index, bem onde a gente queria, fechamento abaixo da linha, vendido no Franco Index, tá? Ai, seu coração. Eu estou fazendo isso há 11 anos, todo dia, Chico. Toda vez que eu abro uma roda, eu falo a mesma coisa que você falou agora. Ai, meu coração. Na conta do COP, então, meu Deus. 20 segundinhos, já vai ficar sem respirar durante 20 segundos. É isso, meus amigos. Exercício de programação, exercício de respiração também, né? Prender a respiração aqui durante 30 segundos, o famoso vácuo que a gente faz no abdômen para manter o abdômen definido. Mas, meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês sabem que agora é hora de tirar print e colocar lá nos grupos da Prime. A gente está aqui entre 100 pessoas e todo mundo aqui bota esse print lá para dar sorte para a próxima live. Hoje a gente bate a oitava live trading consecutiva, ou seja, são 8 lives que a gente faz a operação e tem resultado. Só isso é o suficiente para você ter uma carreira massa dentro do mercado financeiro. Se você está começando agora na Prime e quer fazer uma operação por semana para manter um percentual legal no mês, Live Trade está aqui disponível para todo mundo da comunidade. Não é só isso, é aprender como é que faz, tá? Hoje a gente teve a. Contando com a de sábado, contando com a de sábado, sim. Hoje a gente teve a programação, que é uma parte muito importante do meu trabalho, que foi compartilhado com vocês. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar, além do link do YouTube para vocês assistirem outra vez, o nosso, o nosso código, né? O código é nosso, é de todo mundo, a gente construiu juntos. Então, nada mais justo que vocês terem acesso a ele, mesmo que seja para guardar como souvenir, caso você não vá utilizar na operação. E a gente vai, ao longo da semana, ou pelo menos na próxima semana, nas live trades, a gente vai sempre abrindo aqui o gráfico para a gente ver se a gente pega um sinal do nosso indicador para a gente operar com ele também. Agora vamos partir para a parte boa, que vocês estão aqui só para isso, que é o sorteio. Vocês pensam que me enganam? Galera, o sorteio vai ser feito da seguinte forma: eu preciso muito que vocês fiquem na sala, não renomeiem, não saiam e voltem. Eu vou sortear um número e eu vou contar na lista qual número que vai dar. Então, se alguém sair da sala, renomear, fizer alguma coisa, pode atrapalhar um pouquinho. Eu vou até proibir a renomeação para a gente não ter esse problema. Mas tente se manter na sala durante o sorteio. São quantos números que a gente tem? 110 números.
Vamos nessa pegar aqui o sorteador. A gente vai sortear um número entre 1 e 110. Eu vou bloquear a sala também para não entrar mais ninguém. Rapidinho. Bloquear a reunião. A reunião já está bloqueada, então são 109 números. Vocês vão estar o sorteio aqui com emoção, né? Aquele negocinho que pisca e roda e não sei o quê. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vai sortear primeiro um número entre ordenar resultado crescente, mostrar, adicionar. Contagem regressiva, tem que ser com suspense. Então vamos nessa agora sortear, vamos ver quem é que vai ser o primeiro ganhador. Opa, o número 83. Vou ter que contar pra caramba agora, hein? Vamos nessa, vamos ver quem foi o número 83. Ah, se mantenham na sala aí, por favor. Contar de trás pra frente, né, que é mais fácil. Eu vou contar 9 para chegar em 100, depois mais 17, eu vou contar 26 números para a gente chegar no 83. Foi o Pablo. Pablo, tá aí, Pablo. O nome tá só Pablo aqui Tá só Pablo aqui, hein? Você tá achando errado, João. Pablo tá aqui, meu amigo. O... Pablo, eu tô achando que Pablo é fake de alguém, hein? Alguém abriu o Zoom, telefone da mãe, da esposa, e colocou o Pablo aí só pra fazer volume, hein? Mas é só mandar uma mensagem aqui logo depois da live, manda uma mensagem lá no privado com o e-mail cadastrado na Prime que a gente faz a ativação da conta com os R$ 1.000. Vamos agora para o próximo sorteio. Eu já ia sortear sem compartilhar com vocês. Show, Paulo. Só mandar uma mensagem no WhatsApp, já, se quiser já mandar agora lá e já ativa a sua conta. Vamos de novo, sortear sem repetir o número. Já está com o nosso efeito maravilhoso. 25. Quem será o 25? Vamos nessa. Clodoaldo, meu amigo Clodoaldo, número 25. Cadê Clodoaldo? Tá aí? Passou perto, hein, Chico? Achei que ia ser você, cara. Cadê? Beleza, olho já. Assim que acabar a live, eu olho. Show, Clodoaldo. Já sabe, é só mandar aquela mensagenzinha. Vou fazer mais um, tá, gente? Vou fazer mais um. Vou fazer mais um que mereceu hoje, hein? Mais um agora. Última chance aí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente só tem 104 números agora. Eu vou até diminuir aqui a. Não posso, então. Se sair acima de 104, a gente faz de novo, então. Número 3. Número 3 é legal, hein? Maravilhoso para não ter que contar muito. Número, número 3 é o Ademir. Ademir Oliveira. Cadê? Ademir Oliveira tá aqui na sala? Então, Pablo, Ademir e Clodoaldo, é só mandar aquela mensagem aqui quando terminar, que a gente já agiliza aqui o bônus de vocês. Com a conta aí, ó, com R$ 1.000 para rendendo aí para vocês aproveitarem mais aí. Tá bom, né, Leonardo?
Aí eu fico sem imagem de marketing para fazer promoção para as próximas lives. Vai gastar tudo hoje aqui e fico sem jeito. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. É muito bom compartilhar um pouco do meu dia a dia, um pouco do meu conhecimento, e eu acho massa essa interação que a gente está tendo aqui. Hoje vocês viram não somente como é feito o trade para a gente levar resultado, mas como é que são criadas as ferramentas de automação que levam resultado enquanto a gente dorme. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui, dedicando tempo de vocês. 100 pessoas numa live, essa hora da noite, aguentando aqui ó, uma hora de conversa e estudo. Isso é sensacional. Daqui a pouco essa live vai estar no YouTube. Eu espero que você compartilhe com seus amigos para que eles tenham a chance de assistir também. Meus amigos, fiquem com Deus. Boa noite. O que precisar, me manda uma mensagem. Tchau, gente.